Eu costumava acreditar que terapia salvou nosso casamento. Meu nome é Claire. Tenho 34 anos, sou professora em uma escola pública em Charlotte, Carolina do Norte. Sou casada com Jason há 7 anos. Nos conhecemos através de amigos em comum. Ele era encantador, estável, tudo que eu achava que precisava. Não éramos perfeitos, mas eu acreditava que éramos reais. Nós brigávamos às vezes, claro, mas eu achava que isso era normal. 3 anos atrás, após uma discussão particularmente ruim sobre suas longas horas de trabalho e minha ansiedade crescente, concordamos em procurar um terapeuta de casal. O nome dela era Dra. Lena Moore. Ela veio altamente recomendada e tinha essa energia calmante, calorosa, composta, alguém que poderia fazer o silêncio parecer seguro. Desde a primeira sessão, Jason parecia confortável com ela. Talvez até demais. No começo, eu estava grata. Ele falava mais do que nunca comigo. Lena incentivava a honestidade e vulnerabilidade. Finalmente, senti que estávamos desenterrando coisas que havíamos enterrado. Compartilhei meus medos, traumas de infância, questões de autoestima. Jason também se abriu, sobre stress, sobre sentir que não podia ser tudo que eu queria. Mas com o tempo, algo mudou. Foi sutil. Jason começou a se vestir melhor para nossos encontros. Ele passava colonia. Se barbeava, algo que ele quase não fazia mais por mim. Notei que ele ria um pouco demais das piadas dela, sorria de uma maneira que eu não via há meses. Ignorei. Eu não queria ser a esposa ciumenta, especialmente não de uma terapeuta. Isso parecia ridículo. Ela estava ali para nos ajudar, não para nos machucar. Mas então vieram as mensagens tarde da noite. No começo, era só, Lena diz que eu deveria escrever isso, ou Lena recomendou esse podcast. Mas numa noite, vi a luz do celular dele passar da meia-noite. Estendi a mão. Uma mensagem. Não consigo parar de pensar na nossa conversa mais cedo. Me tocou de verdade. Enviada para Lena. Fiquei olhando para ela por minutos. Meu peito apertou. Minha respiração ficou presa. Senti minha pele arrepiar. Não falei nada naquela noite. Não consegui. Tinha medo da resposta se perguntasse. No dia seguinte, abordei com delicadeza. Jason alegou que eles estavam discutindo algo pessoal que ele ainda não podia compartilhar comigo. Ele olhou nos meus olhos e disse, Claire, eu nunca te trairia, especialmente não com nossa terapeuta. Queria acreditar nele. Mas, a partir daquele momento, comecei a perceber mais. Olhares prolongados dela, os elogios repentinamente feitos a ela, como ela o entendia. Ele começou a cancelar nossas sessões conjuntas, mas continuava a vê-la sozinho. Disse que era pela saúde mental dele. Um dia, liguei para o consultório dela, fingindo ser ele. Sabia que era errado. Estava desesperada. A recepcionista confirmou que ele tinha uma consulta naquela tarde. Esperei. Fui ao consultório cedo, estacionando longe o suficiente para observar. Vi ele entrar, com cabelo novo, camisa nova. 15 minutos depois, ela chegou. Vestida casualmente, sem prancheta, sem bolsa para laptop. Ela entrou com ele, sozinha. Isso foi toda a confirmação que precisei, mas ainda não estava pronta para confrontá-lo. Precisava de mais provas. Contratei um investigador particular. Em 2 semanas, ele tinha fotos. Jason e Lena tomando café juntos do lado de fora do consultório. Entrando em um hotel, saindo 2 horas depois, de mãos dadas, sorrindo. Meu coração quebrou, não só pela traição, mas pela intimidade, a facilidade, a felicidade no rosto dele que eu não via há anos. No começo, não chorei. Apenas fiquei olhando as fotos. O investigador as colocou como provas em um tribunal. O braço de Jason ao redor da cintura de Lena, a mão dela no peito dele, a maneira como se olhavam, como se compartilhassem um segredo de um mundo que eu não fazia parte. Agradeci ao investigador, fui para casa e fiquei na nossa cozinha por horas. Não consegui comer. Não consegui me mexer. A traição não foi só marital, foi psicológica. Lena sabia tudo sobre mim. Meus medos, minhas feridas, a confiança que coloquei nela. Ela usou tudo contra mim. Naquela noite, não consegui dormir. Ensaiava a confrontação várias vezes. Devo gritar, chorar, jogar as coisas dele fora. No final, fiquei em silêncio. Quando Jason chegou em casa na noite seguinte, entreguei as fotos a ele. Ele olhou para elas, não disse nada. Apenas ficou pálido. Você dormiu com nossa terapeuta? Perguntei. Ele não negou. Não gaguejou. Apenas sentou e disse,
Não era para ter acontecido. Quase ri. Não era para acontecer. O que era para ser então? Perguntei. Quanto tempo? Ele respondeu, 6 meses. Começou durante nossas sessões, depois virou sessões particulares. Laços emocionais, chamou assim. Perguntei se ele a amava. Ele hesitou, depois assentiu. Aquilo foi uma punhalada. Pedi que ele fosse embora. Ele implorou para explicar. Disse que Lena tinha ajudado ele a se ver, que a conexão deles era mais profunda que a terapia. Disse a ele que esperava que ela o ajudasse a fazer as malas. Ele foi morar com ela uma semana depois. Fiquei entorpecida. Parei de ir ao trabalho. Não suportava os olhares de pena, os cochichos. Minha terapeuta, em quem eu confiava minha alma, agora morava com meu marido. Parecia uma tragédia grega. Todo mundo ao meu redor tinha uma opinião, mas ninguém podia sentir o buraco dentro de mim. Fiz uma denúncia ao Conselho de Licenciamento. Lena perdeu a licença, aguardando investigação. Uma pequena justiça, mas não parecia suficiente. Ela destruiu meu casamento e minha confiança na terapia completamente. As noites eram as mais difíceis. Ficava olhando para o teto e me perguntando como não tinha percebido antes, como deixei ela entrar, como deixei eles vencerem. Mas o luto tem fases. E, depois da raiva e da tristeza, veio uma estranha determinação. Comecei a correr de novo. Entrei em um grupo de apoio para divórcio. Lentamente, recuperei pedaços de mim mesma. Uma mulher do grupo, a Nathalie, virou minha amiga. Ela também tinha sido traída pelo noivo e pela melhor amiga. Nos unimos pela confiança quebrada, pelo vinho e pelas mensagens na madrugada. A força dela me inspirou. Ela me lembrou que cura não é linear, mas possível. E, finalmente, chegou o dia em que consegui dizer o nome de Jason sem hesitar. Não me importava mais onde eles estavam ou como estavam. Eles se tornaram ruído de fundo na história que eu estava reescrevendo, a minha. Um ano depois, mal reconheci a mulher que me tornei, e isso foi uma coisa boa. Mudei para um apartamento novo, pintei as paredes de azul claro, enchi de livros e luz do sol. Adotei um gato chamado Mango, que me seguia como um pequeno terapeuta julgador, um que não me traiu. Comecei a escrever um diário todos os dias, despejando minha dor no papel até que ela se transformasse em outra coisa. Perspectiva. As pessoas começaram a perceber. Você parece mais leve, disseram, como se estivesse radiante. A cura não significa que a ferida nunca aconteceu. Significa que ela não te possui mais. Então, algo inesperado aconteceu. Encontrei Jason no mercado de agricultores numa manhã de sábado. Estava segurando uma cesta de pêssegos quando ouvi meu nome. Me virei e lá estava ele, mais velho, mais magro, não de uma forma boa. Parecia perdido. Sorriu de forma hesitante. Claire. Uau, você está incrível. Assenti, mantendo a educação. Como está a Lena? Perguntei, com a voz neutra. Ele se mexeu. Nós terminamos há alguns meses. Não perguntei porquê. Não precisei. Ela mudou depois de perder a licença, me culpou, disse que eu arruinei a carreira dela. Não disse nada. Apenas deixei ele falar. Ela não era quem eu achava que fosse. Você também não era, eu queria dizer. Tenho feito muita terapia, acrescentou. Olhei uma sobrancelha. Com alguém com licença, ele deu uma risadinha nervosa. Eu mereci isso. Conversamos brevemente e então me despedi. Quando me afastei, senti algo profundo. Paz. Não o odiava mais. Também não desejava bem a ele. Ele era simplesmente um capítulo que tinha acabado. Percebi que não precisava de um fechamento dele ou da Lena. Eu tinha dado isso a mim mesma. Naquela noite, acendi uma vela, coloquei uma taça de vinho e escrevi uma carta. Não para Jason, não para Lena, mas para a mulher que eu costumava ser. Querida Claire, escrevi, você não falhou. Você confiou, amou. Isso não é fraqueza. É força. E quem explora isso não merece você. Enrolei a carta e coloquei no meu diário. Uma lembrança, um lembrete. Hoje, comecei a treinar para me tornar terapeuta também, não para consertar os outros, mas para provar que espaços de cura podem ser sagrados. Que a confiança, quando honrada, é a coisa mais poderosa que temos. E se algum dia eu tiver um cliente que venha dizendo que se sente quebrado pela traição, vou contar essa história e dizer, você vai sobreviver a isso e, um dia, vai prosperar porque eu consegui. Com o passar dos anos desde aquela traição, às vezes ainda penso na versão de mim que sentou naquela sala de terapia, vulnerável, esperançosa,
desesperada para consertar o que achava que estava quebrado. Quer envolvê-la num abraço, dizer que ela não estava louca. Que a pequena voz no guts dela estava certa. Somos ensinados a confiar nos terapeutas. Dizem que eles são seguros, e na maioria das vezes, são mesmo. Mas Lena foi uma lição sombria. Ela abusou do seu poder. E Jason, ele escolheu a fuga fácil ao invés do trabalho difícil de reparação. Mas eu escolhi o crescimento. Agora, olho no espelho e vejo alguém que reconstruiu a si mesma a partir das ruínas. Vejo alguém que entende a diferença entre amor e dependência, entre vulnerabilidade e exposição. Voltei a ensinar em tempo integral. Meus alunos me mantêm com os pés no chão. O caos deles, a honestidade. Isso me lembra que a cura pode ser bagunçada, barulhenta, até bonita. Comecei a escrever uma memória intitulada Mentiras Reais. E sim, ainda faço terapia com alguém novo, alguém ético, confiável, gentil. Levei tempo, mas aprendi que a traição de uma pessoa não define todas as outras. A cura é possível, mesmo quando a ferida é profunda. Se você está ouvindo isso e foi traído por um amor, um amigo, alguém em quem confiou sua alma, ouça-me. Não é sua culpa. Você pode reescrever sua história. Você pode sobreviver. E você pode prosperar porque eu consegui. Essas são histórias reais, desilusões reais, cura real. Se isso te tocou, curta, comente e inscreva-se no True Love Real Liz para mais.